Queridos e amados irmãos, recebam todos a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui juntamente com vocês, para nesses minutos meditarmos na Palavra de Deus e orarmos a Deus, nosso Pai. Graças a Deus, eu já quero louvar a Deus pela vida de todos os nossos irmãos e irmãs, você do Ministério da Intercessão, você do Ministério do Louvor, da Palavra, da Evangelização, você que está constantemente orando e apresentando a todo o povo de Deus, as almas, os aflitos, os necessitados, você que procura estar na comunhão e cada dia mais se preparando, não é verdade? Que todos nós aqui estamos nos preparando para o grande dia, oh, que coisa maravilhosa, da salvação, da vida eterna que há em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores, da nossa diretoria, pastor Samuel, pastor Nelson e toda a sua família, a vida de todos os nossos amados irmãos obreiros, membros, enfim, a todos vocês, meus amados irmãos, que participam juntamente conosco desta corrente, deste momento de fé, orando, buscando e clamando ao nosso Deus. Louvo a Deus também pelo meu lar, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos e por esta oportunidade tão maravilhosa, concedida por Deus nosso Pai, de aqui juntos estarmos nos reunindo na presença do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, vamos iniciar esse trabalho em oração na presença do Senhor. Ore juntamente comigo. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, meu Senhor, por esse momento, por esta oportunidade, que o Senhor nos concede estarmos aqui reunidos com todos os nossos irmãos, ó Pai, para nesses minutos, meu Senhor da glória, nos alimentarmos da Tua Palavra, Senhor, meu Deus. Que a Tua Palavra, meu Deus e meu Pai, venha penetrar em nossos corações e nossas vidas de uma forma extraordinária, maravilhosa, gloriosa e poderosa, meu Senhor. A Tua Palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, das medulas e das juntas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. E a Tua Palavra diz, meu Deus, que não há criatura alguma encoberta diante do Senhor. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós havemos de tratar. Senhor da glória, alimenta nessa noite, revigora, fortalece, desperta-nos, exorta, Senhor, pela Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo direciona, meu Deus e meu Pai, a minha vida, os meus lábios, que não venha sair nada de mim mesmo, mas tudo para a honra e glória, louvor e adoração do Teu nome. Visita neste momento os doentes, os enfermos, Senhor. Cura, meu Deus e meu Pai, pelo poder, meu Senhor, da glória da oração, pelo poder da Tua Palavra. Visitar neste momento as almas aflitas, atribuladas, angustiadas, Senhor meu Deus, dando a paz, o conforto, o consolo, a libertação de toda opressão, toda depressão, toda angústia, todo desespero, espírito da morte, do suicídio, que seja repreendido nessa hora em nome de Jesus Cristo. Visitai, Senhor meu Deus, a todos os nossos irmãos membros, obreiros, cooperadores, aqueles, meu Deus e meu Pai, que colaboram, contribuem juntamente conosco no ministério da oração e da intercessão. Visitai, meu Pai, dando graça, força, revestimento, unção divina, pelo Teu Espírito Santo, Jesus querido, alcance nesta hora, alcance nesse momento a cada um dos Teus filhos, Senhor. A necessidade de cada um vai de encontro a esse momento, ó Pai, Senhor da glória, resolvendo as causas, os problemas da melhor forma, da melhor maneira possível, repreendendo todos os males, todas as barreiras, Senhor, para a glória do Teu nome, Jesus querido. Confirma, Senhor meu Deus, confirma, Senhor meu Pai, a Tua bênção e a Tua vitória. É o que oramos, Senhor, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra qual Deus assim colocar aos nossos corações nessa noite se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1, alguns versículos para a nossa meditação e entendermos o que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa,
para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Graças a Deus. Que coisa linda, né, meus irmãos? Aleluia. Vamos orar ao Senhor só um instantinho. Senhor, nosso Deus e Pai, acabamos, Senhor, da glória de meditar na Tua palavra, meu Deus. Espírito Santo da verdade, fala conosco, fala comigo, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pelo poder da Tua palavra, Senhor, meu Deus, manifesta o Teu querer, a Tua vontade sobre nós. É o que oramos, ó Pai, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos e ouvintes, uma palavra maravilhosa, uma palavra conhecida, a qual muitos de vocês já ouviram ser pregada, ser anunciada, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia sobre as nossas vidas, não é verdade? E, meus amados irmãos, aqui nós vemos que Pedro, juntamente com João, eles subiu juntos à oração para buscar a Deus. E como é maravilhoso estarmos unidos, não é verdade? A igreja unida em oração. Ah, como disse o salmista Davi, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em harmonia, em perfeito, meus amados irmãos, comunhão uns para com os outros, porque Deus, ele opera onde há união. E Jesus diz que aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele se faz presente. Foi assim com aqueles 2 discípulos, não é verdade? Que estavam andando, caminhando e falando acerca de Jesus no caminho de Emaús. E o próprio Jesus apresentou-se no meio deles. Aleluia! E aqui Jesus também estava presente com Pedro e com João, porque já tinham um propósito no seu coração, já tinham um objetivo, e eles estavam indo com um objetivo. E o objetivo era buscar a Deus, era buscar a face do Senhor, clamar ao Deus Todo-Poderoso, e é o que nós, meus amados irmãos, devemos fazer a cada dia, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Louvado seja Deus. E nos relata aqui a história, meus amados irmãos, que era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Meus amados irmãos, esse homem, desde o ventre da sua mãe, desde o seu nascimento, ele tinha, meus amados irmãos, uma deficiência. E quantas pessoas, não é verdade, também nos nossos dias, possuem, aqueles que não conhecem a Cristo, né? Possuem essa certa deficiência. A deficiência dos vícios, a deficiência das drogas, a deficiência da bebida alcoólica, a deficiência da criminalidade, a deficiência, meus amados irmãos, de ser uma pessoa rude, dura, má de coração mesmo, agressora com seus filhos, com a sua esposa, ou mulheres até mesmo dentro do seu lar com seu marido, para com seus filhos. Enfim, meus amados irmãos, há uma diversidade de defeitos, não é verdade? Na vida do ser humano, a qual precisa ser moldado o seu caráter, muitas vezes por uma decepção, ou até mesmo, meus amados irmãos, de algo que aconteceu na sua infância, acabou criando e formando sobre ele um caráter totalmente desvirtuado, totalmente ruim, totalmente incompreensível. E a Bíblia relata que este homem, meus amados irmãos, desde o ventre da sua mãe, ele tinha um defeito, mas o defeito era físico. E o Espírito Santo nos leva aqui para um outro sentido, que há pessoas, meus amados irmãos, que precisam ser moldadas. Muitas vezes não no seu físico, mas no seu caráter, no seu interior e no seu coração. E este homem, ele precisava de uma transformação.
E este homem, meus amados irmãos, todo dia era colocado ali na porta do templo, porque quem sabe dentro do seu lar já estava ficando insuportável. A Bíblia não mostra isso, mas nós podemos ver pela revelação da palavra de Deus que quantas pessoas não conseguem viver em harmonia dentro do seu lar. E a guerra, não é verdade, muitas vezes, do esposo com a esposa com o esposo, os filhos, aquela desavença dentro do lar, muitas vezes até mesmo dentro do ambiente de trabalho. Tem pessoas, meus amados irmãos, que não conseguem viver em sociedade, viver em comunhão, e muitas vezes tem que ser levado para fora. Tem que ser levado para fora, deixa lá fora, vamos ver se a sociedade dá algum jeito nesta pessoa, se aparece alguma solução, ponha ele lá fora, deixa lá todos os dias na porta do templo para ver se pelo menos aparece alguém que possa ajudar essa vida, possa ajudar este homem a ser moldado o seu caráter, a ser moldada a sua forma de pensar. Quer viver encostado, quer viver aqui causando problemas, causando tumultos, deixa ele lá fora, ponha ele todos os dias deixa lá na porta do templo, para ver se aprende alguma coisa, para ver se tira alguma lição da vida. E todos os dias, meus amados irmãos, este coxo era colocado ali na porta do templo. E ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Meus amados irmãos, quantas pessoas no mundo aí fora, a qual nós vemos e contemplamos no dia a dia, no meio da sociedade, não é verdade? Que estão vivendo, estão na dependência da ajuda de alguém ou de algo financeiro, que não conseguem, meus amados irmãos, se levantar. Como Jesus faz falta, como Jesus, meus amados irmãos, faz falta na vida dessas pessoas. E, meus amados irmãos, este homem aqui todos os dias, que desde o ventre da sua mãe, obviamente que não no seu nascimento, mas quando já atingiu uma certa idade, uma certa maturidade, não é verdade, para viver independente e sozinho, que era colocado todo esse período na porta do templo, quantas pessoas ele não viu passar por ali, que adentravam ao templo. Louvado seja Deus, é isso que chama a minha atenção. Nos dias atuais, meus amados irmãos, a qual nós estamos vivendo, o mundo aí fora está precisando de homens e de mulheres, de Deus verdadeiramente transformado, para ser verdadeiramente aquilo a qual disse Jesus: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Será que temos resplandecido a luz? Será que temos mostrado verdadeiramente para o mundo o caráter verdadeiro do que é ser um cristão, do que é ser verdadeiramente um salvo em Cristo Jesus? Meus amados irmãos, aquele homem via todos os dias, a todo momento, a cada instante, quem sabe de minuto em minuto, pessoas adentrarem ali no templo, e ele sempre pedindo esmola, sempre pedindo ajuda, e muitos passavam de largo. Mas por que será isso? Será que a nossa vida estava condizente? Será que a vida daquelas pessoas estava condizente? Será que estavam levando verdadeiramente a Jesus para poder evangelizar aquela pessoa? Porque, meus amados irmãos, ninguém pode viver de esmola para sempre, não. A esmola, meus amados irmãos, é a necessidade. Uma necessidade, meus amados irmãos, não física, não material, não monetária, de moeda, financeiramente, mas espiritual, para se reerguer, para se levantar, para poder, meus amados irmãos, tocar a vida. Louvado seja Deus, e ser uma pessoa agraciada e abençoada por Deus nosso Pai. E a Bíblia nos diz que ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Talvez fosse mais um, daqueles dois, de muitos, que eles já tinham visto naquele dia, todos os dias da sua vida, que passavam ali por ele e adentravam ao templo e o olhavam com um olhar de desprezo, Mas, meus amados irmãos, algo tinha que acontecer, já determinado por Deus, determinado por Jesus, como ocorreu, meus amados irmãos, no cego Bartimeu, como ocorreu também no capítulo 5 do Evangelho de João, daquele homem que há 38 anos se encontrava ali paralítico no tanque de Betesda, não é verdade? Aquele endemoniado gadareno, a qual nós bem conhecemos a sua história, que há tanto tempo estava sendo atormentado por espíritos imundos e se encontrava naquele sepulcro. Era o tempo, e chegou o tempo também desse homem, não mais para viver nessa situação,
mas para que houvesse uma mudança, uma transformação no seu caráter, na sua vida, não para ficar mais na dependência de esmolas, de ajuda das pessoas, não. Agora para ele ter o seu próprio sustento, aleluia, da sua alma, da sua vida, da sua formação, do seu caráter, para que pudesse, meus amados irmãos, ser também um anunciador, porque esta é a vontade de Deus, primeiramente a salvação que há em Jesus Cristo, para que depois disso, o Senhor nosso Deus possa tomar a direção, possa tomar o caminho, possa dar toda a orientação possível para que esta pessoa, para que este ser, para que este homem, para que esta mulher possa seguir normalmente, aleluia, com seus próprios passos, com as suas próprias pernas e ter o seu próprio sustento, o seu próprio mantimento. E diz aqui o verso 4 que Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Meus amados irmãos, este versículo aqui muito me chama a atenção. Aleluia. Oh, glória a Deus, meus amados irmãos. Eu fico maravilhado com os mistérios da palavra do Senhor nosso Deus. Olha para nós. Será, meus amados irmãos, que se a sociedade, aquelas pessoas que estão lá fora, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, será que se ele olhar para mim, olhar para você, olhar para nós, pode ver em nós algum raio de esperança? Pode ver em nós, meus amados irmãos, algum fio de solução, a qual podemos profetizar da parte de Deus? Olha, tudo vai dar certo na sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu, como servo de Deus, como serva do Senhor, espelhando a luz e a glória de Deus, será que verdadeiramente a luz do Senhor está brilhando sobre nós? Como ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Será que temos essa condição espiritual de dizer: olha para nós, olha para mim, aleluia, e refletir a glória e a imagem de Cristo sobre nós? E foi o que disse Pedro e João para aquele homem: olha para nós. E, meus amados irmãos, eu acredito que houve um momento de reflexão em que aquele homem parou, olhando para eles, disse: mas esses homens estão com um aspecto diferente. Eu vejo uma luz, eu vejo um raio, algo que eu não vi nas outras pessoas que passaram aqui por mim, que deram atenção, que parassem como eles pararam aqui, ele pensando consigo, não falando, mas olhando para Pedro e antes de qualquer decisão, fitando os olhos e enxergando neles algo diferente nesse sentido. Eu vejo que esses homens, eu vejo uma luz, eu vejo um brilho diferente, eu vejo nesses homens quando eles passam por aqui, não vejo eles blasfemando, xingando, não vejo eles carrancudo. Eu vejo, sempre notei nesses homens quando entravam aqui no templo, passavam aqui em frente ao templo, esses homens diferentes, não misturado com os demais, são homens santos, parece ser homens diferentes. E diz a Bíblia que ele olhou para eles esperando receber deles alguma coisa, mas ao mesmo tempo refletindo, fitando os olhos dentro dos olhos de Pedro e João e vendo neles uma diferença, a qual disse Jesus: ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Será que o nosso testemunho, meus amados irmãos, aonde nós passamos, para com os nossos vizinhos, no nosso trabalho, dentro do nosso lar, no meio até mesmo da nossa família, porque a evangelização começa dentro da nossa casa, qual será que tem sido o nosso testemunho? Qual será que tem sido o meu e o seu testemunho? Porque, meus amados irmãos, aqueles que andam e procuram andar dentro do testemunho, eles não estão fora do templo, eles estão sempre dentro do templo, na presença do Senhor. Ah, como disse também o salmista Davi, meus amados irmãos: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para aprender no seu templo e contemplar a sua formosura. As coisas de Deus são formosas, são perfeitas, não tem sombra e nem mudança de variação, assim também somos nós. O nosso testemunho tem que falar mais alto do que as nossas palavras, dentro do nosso lar, no meio da nossa família, no meio dos nossos familiares, no nosso trabalho, na nossa vizinhança e para com os nossos irmãos.
E este coxo, meus amados irmãos, ele, fitando os olhos em Pedro, juntamente com João, ele viu algo diferente. E o Espírito Santo, meus amados irmãos, falou diretamente ao coração de Pedro. Falou assim: olha, Pedro, você não vai dar dinheiro para ele. Você não vai dar esmola. Este homem não precisa disso. Eu vou dar muito mais do que isso. Você vai dar saúde para ele em meu nome, para que com as suas próprias pernas, para que com as suas próprias forças, e moldado o seu caráter, moldado totalmente a sua personalidade, ele saia desta vida. Porque o propósito de Deus, meus amados irmãos, o Senhor Jesus nunca gostou de ver pessoas caídas, nunca gostou de ver pessoas sentadas, debilitadas, de jeito nenhum. Vamos voltar novamente ao exemplo. O cego Bartimeu estava à beira do caminho, sentado, e Jesus, voltando as vistas dele, se colocou em pé. Aquele homem, 38 anos no tanque de Betesda, estava, meus irmãos, paralítico, e precisava, meus amados irmãos, se reerguer, se levantar, e o Senhor o colocou de pé. Sim, aquele filho da viúva de Naim já não tinha mais jeito, estava dentro de um caixão, deitado, sim, deitado, e Jesus o ressuscitou, como também Lázaro. Tantos milagres. E esse é o propósito de Deus, não é ver as almas caídas, não é ver inimigo pisoteando elas, mas através do meu, do seu, do nosso testemunho, como sal da terra, como luz do mundo, levantar esses que estão caídos. Assim resplandeça as vossas luzes, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. E Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, eu vou dar para ele muito mais do que dinheiro. Eu vou dar para ele saúde, para que ele veja o meu poder, para que ele glorifique o meu nome e seja mais uma a testemunhar da minha verdade e da minha palavra. Aleluia! E depois disso, meus irmãos, aí nós vemos aqui o verso 6, e disse Pedro: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Qual que é a tua situação? Em que condição você se encontra? Você está fora do templo como este coxo? Será que a sua situação, louvado seja Deus, está aí tão deprimida, tão carente, tão necessitada? É Jesus que está falando para você nessa noite. Levanta-te e anda na presença do Senhor. Talvez você não é paralítico, você não é coxo, você não depende de uma muleta ou de uma cadeira de roda, mas espiritualmente você está aí debilitado, e o Senhor tem força para te animar, para te levantar, e diz para você: levanta-te e anda. E coisa maravilhosa quando nós recebemos esta palavra do Senhor Jesus. E diz, meus amados irmãos, a Sagrada Escritura, que Pedro, ali tomando-o pela mão direita, ajudou a erguer, e nessa noite o Espírito Santo está te ajudando a se erguer através desta palavra, te tomando pela mão direita. É o Senhor quem disse na tua palavra: eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que coisa tremenda! E é o Senhor que está falando com você nessa noite, te fortalecendo, te animando, tomando pela mão direita, levantando para que seus pés e artelhos se firmem na presença do Senhor. Não para que você viva novamente essa situação, mas para que você salte de alegria no verso 8, em pé, andando e louvando a Deus, entrando no templo, entrando na presença do Senhor, exaltando e glorificando a Deus. Saia de fora, saia desta vida de ficar do lado de fora, passe para o lado de dentro, venha para o lado melhor, que é a presença do Senhor, que é estar na presença e na casa do nosso Deus. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue a falar o seu coração, te animando, te fortalecendo e te animando na presença do Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês, agradecendo a Deus e encerrando este momento devocional na presença do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo te louvamos, te glorificamos, Senhor, por esses minutos, por essa oportunidade, por esse momento de estarmos juntamente com todos os nossos amados irmãos e ouvintes, Senhor. Nesta hora, meu Deus e meu Pai, a qual meditamos na Tua Palavra. Anima, Senhor, dá força, dá graça, dá revestimento, fortaleza espiritual a este irmão, esta irmã que ainda não é crente, Senhor meu Deus, que possa, meu Senhor da glória, te aceitar e reconciliar para com o Senhor nesse momento. Sim, Senhor da glória, te reconhecendo a Ti só
como único Deus suficiente, Salvador das suas almas. Levanta aquele que está caído, fortalece o que está fraco, dá força, meu Deus e meu Pai, ao que está, meu Deus e Pai, sem nenhuma força, sem nenhum vigor, animando e fortalecendo na tua presença. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, que a tua paz, o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia permaneça com cada um. É o que oramos, ó Pai, te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe, amados e queridos irmãos. Fiquem todos na doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.